Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início, em nome de nosso Senhor Jesus, na live de hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 3 de Colossenses, do verso 24 até o verso 25, 2 versículos. Porque a questão de falar em Deus não é simplesmente falar, é saber o porquê nós ficamos do lado de Deus e porque nós precisamos de ter cuidado com a nossa vida, se estamos ligados a Deus, porque há duas fontes de energia, uma do mal e outra do bem. Pode ser que alguém vendo os áudios, os vídeos, pode até dizer que eu falo muito nessa tecla e pessoas até têm vontade de ouvir falar de outros lugares da Bíblia. Mas a gente, não que os outros lugares não sejam interessantes, é que a gente tem que procurar cada texto para cada época, cada parte bíblica, baseado no que está acontecendo, nos acontecimentos, né? E nisso tem que haver uma pureza. Quando a gente pega uma coisa que está suja, é porque há interesse de que essa coisa, seja qualquer delas, fique limpa. Não é mesmo? É por isso que tudo é um processo. Imagina que nós temos que tomar banho, né? Porque se não tomássemos banho, não gasta nem explicação. Você pode notar que você mesmo, eu mesmo, nós mesmos, não nos suportaria. Porque haveria um certo odor que nos levava, se não prestarmos atenção, mas outros que passar próximo de nós vai sentir isso. E não precisa muito. Vamos jogar assim, eu digo, não precisa muito, mas vamos jogar assim 3 dias sem tomar banho. Certo? Não precisa ninguém falar a diferença que vai acontecer, não é isso? Então, essa maneira de higiene, ela tem que ser direta, sem interrupção. Então, temos que passar por esse processo. É um processo permanente, enquanto, desde o nascimento até o fim, aqui passando por esse processo, né, diário aí, e que até vamos diminuir um pouco. Se for só por causa do odor, do suor, pelo trabalho, tal, o banho troca como se tivesse tirado uma roupa que nos incomodasse e sentimos bem, né? Por quê? Essa lavagem é carnal. Imagina um local puro, que nem precisa falar acerca da higiene, porque é um mundo espiritual.
a gente já vê a sensação de limpeza. Que quando fala tornar-se puro, já fala da pureza. É puro, é limpo, não é uma coisa assim que seja misturada com algo que não faz parte daquilo e do estado que aquelas coisas têm que estar, certo? Passou para o grau de pureza, aonde não vem encontrar algo que, em certo sentido, se torna até uma sujeira, né? Então, a Bíblia é para isso. A Bíblia, ela é já não só um símbolo, mas ela já é o estado de que tornamos para o lado dessa pureza espiritual. E por isso que, horas, ela anuncia o bem que pode nos acontecer, com certas mudanças, mas ora, ela até nos faz medo, com a proposta, caso não viermos a tomar essa decisão, de cuidar da nossa vida, tanto material como espiritual, né? E aqui no capítulo 3, do verso 24, diz o seguinte: cientes, tem que mantermos cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Nós temos que estar ciente que temos uma herança. Mas para ter uma herança, vamos esmiuçar isso aqui. Para ter uma herança tem que ser filho. E para ter que ser filho tem que ser provado com o DNA, ou que seja por adoção, mas tem que estar ligado à documentação. Porque senão não tem direito nessa herança, né? E o apóstolo está aqui avisando, vocês não esqueçam que isso faz parte de uma herança. É o mesmo que eu tivesse dito assim: olha, não esqueça disso. Tudo que vocês estiver tentando nesse sentido, depois disso haverá uma herança para vocês. Mas, e vamos usando ainda a minha palavra. Vamos supor que eu estivesse falando no lugar do apóstolo, né? Mas olha, para isso, para você receber essa herança, você tem que estar qualificado, você tem que estar documentado com prova de filhos, né? Na sua legitimidade em documentos. Porque senão, bastardos não... Sem essa documentação, não vai conseguir. Não se esqueça dessa herança. Quer dizer, vai se documentando. E essa herança que eu estou falando aqui não é documentos terrenos, não. É coisa feita na prática. Porque ser cristão não é simplesmente dizer assim: eu aceitei a Cristo, que até a palavra é errada. Cristo me aceitou. Eu vou tentar para ver se Cristo me aceita. Agora, eu aceitei a Cristo. Não fica muito assim, baixo esse jeito de dizer? Enquanto Ele é que nós temos que ter a esperança que nos aceite, é nós que ainda temos que fazer aí pensamentos, montagens e pensar: eu vou ver se eu aceito Ele. Mas é assim quase todas as vezes que nós vemos os pregadores falando.
aceita Jesus como seu Salvador, não é isso? Ao invés de dizer, vem até Jesus, aproxime-se dele e vê se ele te aceita, porque ele veio aqui para isso, chamar o pecador ao arrependimento. Quer dizer, dando uma oportunidade, olha, vem. Ele não veio aqui dizendo, olha, você vai ter que me aceitar. Até porque ficaria parecendo uma mercadoria, uma coisa assim de troca insignificante, né? É como eu já tenho dito, há alguém até que diz, quando faz essa pergunta, que os outros fazem, eu não tenho coragem de fazer essa pergunta. Você quer aceitar a Jesus? Eu já vi muitas vezes alguém dizendo o seguinte, eu não vou tirar a minha privacidade, eu não quero ser crente. Querendo ou não, todos é crente, porque crente não significa nada sobre isso. Significa sim, mas assim, é porque crê, simplesmente. Você pode ser crente de uma maneira material, crente que vai conseguir o êxito. Então, isso não significa. Ser crente não significa que é cristão. Porque para ser cristão tem que fazer parte do DNA espiritual, que é diferente. E ser crente não. O apóstolo chegou a dizer, falou assim, ó, você crê, você é crente, fazes bem. Quer dizer, crendo, você também vai ter que crer que tem Deus. Quer dizer, você vai usar essa palavra crença num local também necessário. Mas ele disse, você faz bem se você crer. Mas eu só vou te avisar uma coisa, que até o diabo crê. Olha aí o perigo. Foi o mesmo que eu dizer, olha, você é crente? Sou o diabo? É, exatamente, o diabo também é crente. Viu aí que ele não importa nada, quase nada, acerca da salvação? O único ponto que é tocado por ser crente, por crer, é crer que existe Deus e que tem que tomar uma decisão, né? É isso que tem que se fazer. Bom, ser cristão é algo especial. É algo de ir à procura de um DNA espiritual. Porque herança é para filhos. Documentado, né? Seja no sentido espiritual, seja no sentido material. Gasta provas. As leis da terra são semelhantes à de Deus, como eu tenho dito sempre. Por que semelhante? É porque igual não vai ser nunca. Tem a aparência nas montagens, mas não tem a mesma eficácia. Por quê? Porque às vezes se escreve de um jeito e não cumpre nem a maneira que o elemento escreveu. E às vezes só tem a aparência. E se só tem a aparência e não for igual, é híbrido. É uma criação de uma coisa que parece, mas não é. É bonito, mas não é perfeito. E a perfeição é o número 1 de podermos afirmarmos que somos filhos de Deus. Não que conseguimos, como diz as Escrituras, ser igual a Ele, mas tentando sempre parecer com Ele, porque isso foi o que Ele nos deu o direito de ser feita a sua imagem.
E aí é a causa que a pessoa vai tocando. Se alguém perguntar, você crê em Deus? Sim, claro. Ou aí usa essa palavra que eu não gosto, eu acho ridícula, eu acho triste. Você aceitou Jesus como se fosse um objeto. Eu cansei de ver gente dizendo, não, não quero não, eu vou acabar com a minha privacidade, eu vou perder as minhas alegrias, as minhas festas, a minha maneira de ser. Sim, e perde. De uma maneira ou de outra ele perde. Se ele for para quatro paredes, a mão de um homem, que Jesus o condenou isso, para não pôr na mão do homem a nossa confiança, quando se trata desse termo, ele vai ter um líder. E se ele pisar no estatuto daquela organização, ele não é mais considerado como um deles. Viu aí? Então você não é mais você. Você é simplesmente uma sombra. Que alguém tem que viver por você, alguém tem que explicar como que você tem que andar, alguém tem que explicar para você como se soubessem. O que você pode fazer para ser genuinamente equipado com as coisas necessárias para que você alcance essa perfeição. Você já não é mais, você passou a ser escravo de outra carne igual à sua, que não é mais nada acima de você. A própria Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Ele olha para um e olha para o outro, é a mesma coisa. Só não é a mesma coisa quando o ser toma uma decisão individual, sem terceiros. Tudo que há terceiros tem que ser investigado, fiscalizado, em termos de firma, terceirizada, em termos de alguém que manda em alguém, que dá ordens e tal, e que não é a da gente própria. Então, é por isso que as coisas não dão certo na vida de alguns. É bem naquela hora que trocamos o certo pelo errado. Porque enquanto tiver em você, se tem dúvidas de alguma coisa, basta você voltar atrás e verificar. É isso que Deus quer que façamos. E que notamos em nós mesmos que erramos. Porque só teremos perdão quando nos considerarmos pecadores. Porque os sãos não precisam de médico. Se já somos salvos, para que queremos? Nós precisamos de algum anjo, algum homem, quem? Porque o próprio Deus disse que o que ele escolheu antes que existisse mundo. Predestinados, como eu já tenho dito algumas vezes, escolhidos, muitos chamados, poucos escolhidos. Quando fazemos escolha nas certas coisas, é porque pegamos só os que nos interessam, o que tem qualidade para nós. Aquilo sem qualidade na nossa vida rotineira vai para onde? Vai para o lixo. E os garis passam e levam para um lugar ignorado, que às vezes nem todo mundo na cidade sabe nem aonde fica o lixão, né? Olha que situação. E tem essa escolha para você chegar a ser cristão. Jesus disse assim, ninguém vem a mim senão aquele a quem o Pai quiser revelar. A palavra está explicada. Então tem alguém que ele não vai querer revelar. E ele tem os seus motivos. É onde a pessoa tem que pensar, não com os seus próprios pensamentos só. Ele tem que ter análise das coisas para ver se tem encaixe
Por exemplo, se houve uma escolha, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós temos que passar isso a uma busca profunda. É porque já houve época que tivemos algo errado. E que viemos para cá para quê? Para ver guerras, para ver doença, para ver gente morrendo, para ver mãe chorando porque o carro passou em cima do seu filho. Foi para isso? Deus nunca terá isso como uma diversão, ou uma brincadeira, ou uma obra mal feita que ele tenha construído. Mas se você deixar para interpretação sua sem o uso do Espírito Santo, ou acreditar em todos os ventos de doutrina, como diz os apóstolos, eles enxergam essa área como você começou aqui e só daqui está a sua história. Então estamos todos perdidos. Porque eu não conheço um aqui que possa levantar o dedo e dizer: estou pronto para ir para o céu. Falam-se, promete-se, garante-se às pessoas. Mas não é verdade. Não, não é. Porque a própria Bíblia está falando para qualquer pregador, para qualquer leitor, tem que andar como Cristo andou. Tem alguém? Será que está andando igual Cristo andou? Sede santo, porque o vosso Deus é santo. A Bíblia está falando. Está na mão dos leitores, está na mão dos ensinadores, dos pregadores. Tem algum santo aqui na terra? Como Deus? Imagina, sede santo porque o Senhor vosso Deus é santo. Quando que eu vou conseguir ser? Nunca. Agora, se eu disser, como o apóstolo, principalmente Paulo e Pedro, ensinou, em busca, e Jesus mesmo falou, aquele que busca, encontra. O que bater, abrir-se-vos-á. Se eu estiver correndo atrás, mesmo não sendo santo, porque não vou conseguir ficar santo aqui na terra, e ninguém. Nós cometemos muitos erros durante um só dia. Pecamos por pensamento, por palavras, por obras, até por um desleixo na nossa própria vida. Pecamos em tudo, até no olhar. Foi Jesus que falou, pecamos e somos condenados. Ele um dia disse, se você olhar para uma mulher e atentar no seu coração acerca dela, quer dizer, olhando no pensamento só, imagina como é realmente o corpo de uma mulher e de que forma o contato com essa mulher. Só de pensar isso, Jesus disse, você já cometeu adultério com ela. Claro, que não é só, digamos, o homem, né? Se a mulher estiver adequada, sem escândalo, também buscando a Deus, esse camarada que levantar essa maneira de ver aí por pensamentos, ele vai se ferrar e ela vai sair intacta. Agora, se ela se encontrar na mesma situação que ele, mesmo que não seja com ele, mas em outros, só de pensar nessa situação, ela também já cometeu adultério. E se ela der motivo para alguém pensar nela acerca dessas coisas, ela também faz parte do adultério. Então é assim. Aqui nós pecamos de todas as maneiras. Por exemplo,
nós não fazemos tal coisa. E, às vezes, nem o participou. Mas somos contundentes àquilo. Você entendeu? De certa forma, o apoiamos. O verdadeiro procurador do caminho que leva a Deus, ele é revoltado. Ele é nervoso com essas coisas que existem. Ah, não, mas diz que não tem que ser santo. Tem muita gente pensando que ser santo é ser banana, como se diz no ditado, né? Alguns falam até, muito duro, maricas. Não, isso não é santidade. Isso é falta de entendimento, falta de ser um intelectual espiritual em busca. Certo? É falta disso que leva a essa situação. Aí, nada se importa. Tudo que as pessoas falam para a gente acha que está certo. Ou fazemos um pré-julgamento já do início que é errado. Viramos de discípulo a professor. E aqui na Terra não tem professor para ensinar ir para o céu. Qualquer que disser que é um professor nessa área, ele é mentiroso. Porque todo professor tem que passar por uma universidade, um processo de entendimento, saber com detalhe o que ele vai ensinar para o aluno. E me mostra esse professor que já teve uma faculdade espiritual, que conheceu com detalhes o que ele viu e provou aquilo para poder ensinar para os outros. Porque senão ele vai estar ensinando um faz de conta. Certo? E aí, veja bem o que vai acontecer. Ele lasca com a vida dos outros, que está seguindo pelos pensamentos da carne e não pela orientação do Espírito Santo. A diferença é grande demais. É tão grande que ele perde a vida eterna. Ou acerta, caso ele pega o lado correto, que é do Espírito Santo, né? E ele diz isso dessa herança, né? Mas que tem que ter qualidade para ser adotados, pelo menos, né? Para ter direito. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Vocês não estão falando de alguém qualquer, não. Vocês tenham cuidado com isso. Sou de Jesus. Eu aceitei Jesus, esse objeto. Que aceitar uma coisa é jogar do original para a coisa mais simples que existe. É apenas uma escolha. E aí, você já pensou? Nós escolhendo a Deus? Você tem Deus porque eu achei melhor escolher ele. Meu Deus, isso é uma blasfêmia. Isso é profundo demais quando se age pelo Espírito Santo. E aqui o apóstolo adverte, olha, você pense bem que você está falando que você está servindo a Jesus. E você já parou para pensar quem é esse homem? Jesus Cristo, homem, diz a Bíblia. Filho de Deus, ele é filho de Deus, ele está acima dos poderes, todo o poder foi me dado no céu e na terra, ele disse, e só por ele, diz Pedro, conseguimos chegar lá, e agora eu tenho que ver se eu aceito ele. Isso não é opção minha não, isso é pessoas, professores que tentam colocar isso sem inspiração espiritual na cabeça dos outros. Está vendo que não tem professor aqui na Terra para ensinar ir para o céu? Ir para o reino de Deus é decisão própria. Jesus diz tu. Não disse você e seu professor ou a sua turma. Jesus nunca disse isso. Porque não adianta eu falar, eu apresentar, eu me trajar, eu obedecer a um grupo. Não estou chamando ninguém a desobedecer religiões. Eu não estou chamando. Eu estou mostrando o único jeito, a única saída
É minha decisão é que fala. O meu comportamento é que fala diante desse Deus que acredito. E aí ele avisa, né? Você tem que lembrar bem que não é assim. Qual que é a pessoa? Eu aceito, eu vou ver, vou pensar. Não. Você tem que tomar uma decisão. E se você tomar essa decisão, não esqueça que ele é o Filho de Deus. Por quê? Estou terminando. Desculpa. Verso 25. Pois aquele que faz injustiça, ou seja, que é injusto até na escolha, não foi justo, que se fosse eu não escolhia. Ele dizia, ele me aceitou, certo? E a Bíblia diz que é Deus é que fez a escolha. Muitos ele chamou e poucos ele escolheu. Está tudo errado. E aqui está explicando o seguinte, pois aquele que faz justiça receberá em troco. Aquele que faz a injustiça, troquei a palavra aqui, vai receber o troco, sabe de que forma? Que faz a injustiça, receberá em troco a injustiça feita. 2 pontos. Não precisa pensar, não, essa vai passar, ele me perdoa. Não, sai dessa, pelo amor de Deus. Eu convido você para nós. Não estou dizendo que eu sou. Importa que Deus cresça cada vez mais e eu diminua. Eu estou convidando, inclusive, aos professores que ensinam ir para o céu, a nós fazer um grupo que deixamos de ser professores e passamos a ser alunos, certo? Porque Deus deixou um professor aqui chamado, que ele o chamou de Espírito de Verdade, o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas, até o confim dos tempos. Aí então, praticando a injustiça, não andando conforme a lei de Deus, o jeito que Deus exige, né? Vai receber o troco. Tudo que fizermos vai vir até nós de volta. Viu? Não tem escapatória. E nisto não há acepção de pessoa. E isso não vai ser num e no outro não. Aquele sim, aquele não. Isso é só a escolha que Deus faz para entrar no caminho, para começar a brigar consigo mesmo em mudança. Mas na hora da punição, todos os joelhos se dobrará diante do Senhor vosso Deus, serão julgados segundo as suas obras. Senhores, falando com as pessoas que comandam, né? Tratai aos servos, por quê? Alguém pode dizer, não, está falando de firmas, está falando de patrão. Não, a Bíblia está dizendo diferente. Daquele a quem servis, dele será escravo. A Bíblia diz assim. Então, ficar dominado por alguém, num lugar ou em outro, nem que seja por momentos, mas ele passou a ser escravo, que presta obediência. Tratai aos servos, vocês que diz ser o chefe, trata esse que você está tendo servo, ele que patrocina a sua entidade religiosa e então passou a ser servo da casa. Olha, pelo menos faz isso, tratai-vos com justiça. Lembre que ele é importante. A hora que ele dá uma pisadinha fora, você é o Deus dele e tira ele da turma e já o condena. Não faça isso, o apóstolo está falando. E com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Vocês tratam esse elemento diferenciado, não querendo ser o dono dele e não querendo ser o intelectual que sabe tudo lá de dentro do céu, que até diz, você vai para o céu, você vai para o inferno. Ele falou assim, você não esqueça que você tem que tratar ele não como seu escravo aí, como um parceiro de estrada, e com maior respeito, porque o Deus que vai julgar ele é o mesmo que você
tem também lá no céu para te julgar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E pedimos aos ouvintes, com um pouco de paciência, porque o mundo está muito corrido, e às vezes nem tempo de ouvir com atenção essas lives, às vezes não tem sobrado. A gente reconhece. Mas eu peço, por favor, naquela hora que você pode parar um pouquinho, liga o seu celular e ouve essa mensagem, porque ela é genuína, ela é a palavra original, da qual eu uso com maior cuidado para não sair dos termos indicados por esse Espírito que Jesus deixou aqui no seu lugar para que nos ensine. Em nome de nosso Senhor Jesus, agradecemos os santos trabalhadores de Deus que cuidam da nossa vida espiritual. E agradecemos a Deus, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.